Lopes, Júnior Rocha. Estão mandando um abraço pro Daniel, pra Eleni, pro Ebert, o Júnior, viu? Aqui. Estão devolvendo um abraço para você, viu, Júnior? Renato Nascimento. Então, irmãos, vamos começar, né? Já temos aí 70 pessoas, fora o que estão reunidos aqui, né? Fora o que estão nas casas de vocês. E nós vamos começar então, tá bom? Um abraço, viu, Juliana? Patrícia. Eu estou... Ontem não entendi, mas tudo bem. Ontem talvez eu não estivesse assistindo ao vivo, né? E o som tá bom? Então mexe no som de vocês aí, que as pessoas estão falando que o som tá ótimo, estão conseguindo ouvir. Um abraço para você, Margarete Ferreira Mendes. Rose mandou um abraço para você aqui, devolveu o seu abraço, viu? Então tá logo, vamos lá. Luciene mandou aqui já uma boa. Vamos começar logo. Vamos começar já então. Vamos fazer uma oração? Você se ajoelha aí, se você puder, tiver condições, nós vamos ajoelhar aqui para orar, tá bom? Santo e grandioso Deus, Criador dos céus e da terra, a Ti te damos glórias, porque de uma maneira tão maravilhosa Tu preveste que no tempo do fim o Evangelho seria espalhado de uma forma tão simples e de uma maneira como nós não imaginávamos. Muito obrigado, Senhor, porque as portas desses lares e essas pessoas foram abertas para que nós pudéssemos entrar dentro desses lares e com todo o respeito, com todo o carinho, que o Senhor Jesus esteja ao lado de cada uma delas. Amém. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, esteja com eles, dando a eles ânimo, força, sabedoria e para que eles possam também tomar decisões. Obrigado, Senhor, porque essa mensagem que o Senhor nos deu tem causado transformações nas nossas vidas e nas vidas de outras pessoas. Amém. Que esses momentos que passamos aqui juntos, desde ontem estamos estudando a Tua Palavra, que esses momentos sejam um momento de reflexão e que nós possamos apresentar a Ti um culto racional. Amém. Que nós tomemos decisões não baseadas em sentimento, mas decisões baseadas na razão e num assim diz o Senhor. Amém. E que possamos escolher a bênção de estar ao Teu lado por toda a eternidade. Amém. Abençoe os jovens, as famílias reunidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. 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 Uma boa noite então a todos. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos então iniciar. E para dar sequência àquilo que nós estamos estudando desde ontem, o tema desse encontro, que são 3 dias de encontros, na verdade nós fazemos isso nas igrejas, né? Para quem não assistiu a gente ainda, esse assunto nós pregamos nas igrejas, e só que muitas vezes na igreja a gente tem um tempo limitado, né? De 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, às vezes até eu uso um pouco mais, né? Quem já sabe, quando já me chamou para pregar, sabe que às vezes meu sermão não dura 1 hora, dura às vezes 1h20, 1h40, né? E às vezes não dá tempo da gente fazer todo o tema, ainda assim a gente reduz bastante. Então o objetivo desses 3 dias nós estamos reunidos, pode ser que ele se prolongue ainda para até sábado, né? Vai depender de como nós vamos avançar entre hoje e amanhã. O objetivo é fazer um detalhamento mais amplo desse assunto, né? O tema do nosso encontro é pontualmente atrasados. Olha que coisa antagônica, né? Como você pode estar pontualmente atrasado? E isso é o que está acontecendo exatamente no meio do nosso povo. Nós estamos pontualmente atrasados. E como é que isso pode acontecer na nossa vida? Como é que isso pode acontecer na sua vida? E o objetivo desse estudo é levar você a uma reflexão, a um entendimento, a uma compreensão, para que você possa tomar decisões e entender que nós estamos muito próximo de cumprimentos proféticos e de eventos que foram preditos na palavra de Deus há muito tempo atrás e que hoje estão acontecendo diante dos nossos olhos. Ontem nós vimos uma sequência de eventos, né? Desde sair do decreto dominical, que vai causar o despertamento do povo de Deus, o fechamento do cerco da cidade de Jerusalém e também o que vai causar o fechamento do nosso cerco, do nosso templo, né? E o que o decreto vai causar na igreja adventista. O decreto dominical vai causar o despertamento da igreja. Isso é muito importante você entender, porque mais para frente, quando nós avançarmos nesse estudo, nós vamos ver que esse despertamento tem ligação direta com outro acontecimento,
que está predito na Bíblia. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí, mandar sua pergunta e na medida do possível eu vou estar respondendo para você. Ontem eu fiquei até tarde respondendo várias perguntas, tinham aí 336 comentários e eu fiz questão de ler cada um deles. Então eu fui dormir um pouco tarde ontem, depois que me despedi de vocês e procurei responder todos aqueles comentários que foram feitos aí, tá bom? E ontem nós paramos então na mão, né? Na mão que aparece na Bíblia, e ontem nós vimos que, pelo que eu tenho estudado, que essa mão, todas as vezes que ela aparece por um motivo. E tem uma sequência, né, do que acontece quando essa mão aparece. E nós vimos que essa mão aparece 6 vezes, né, na Bíblia, em momentos assim, pontuais na Bíblia. Então vamos ver. Eu sei que não vai dar para vocês verem aí no PowerPoint, e eu quero agradecer o meu primo, Leandro, que ele está tentando me ajudar. A gente quase conseguiu, faltou um detalhe aqui, mas amanhã a gente já vai tentar fazer isso, que vocês vão estar me vendo e também vendo aí o PowerPoint, para vocês terem uma visualização daquilo que nós estamos falando. O povo que está aqui sentado, eles estão vendo aqui no telão, mas você não consegue ver aí. Mas eu vou pedir para que Deus use o Espírito Santo para te iluminar, para você poder entender. Então, essa mão aparece 6 vezes. A pergunta que eu faço, quando foi que essa mão apareceu a primeira vez? A primeira vez que essa mão apareceu, e a Bíblia diz que ela vai aparecer no tempo do fim também, né? A primeira vez que essa mão apareceu foi lá no... O que você acha? No dilúvio. Essa mão veio... E ela diz que essa mão, a Bíblia diz, o Espírito Santo diz que essa mão veio e fechou a porta da arca. E todos aqueles que estavam do lado de fora, vivos, com exceção dos mortos, que alguns morreram salvos e outros morreram perdidos, mas os que estavam vivos do lado de fora da arca, estavam com o seu destino eterno selado. Não era só o destino ali momentâneo, era o destino eterno. Então, esses que morreram no dilúvio, morreram completamente perdidos. E vão ressuscitar somente lá depois que a Nova Jerusalém voltar, para receber o castigo da escolha que cada um fez. Porém, aqueles que estavam dentro da arca receberam não a salvação, mas a segunda chance, a segunda oportunidade, que foi o caso de Noé e a sua família, né? Os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Então, essa mão que fechou a porta da arca, alguns dizem que foi um anjo. É claro que tem uma parte na Bíblia que fala que é um anjo. Mas quando você vai em Deuteronômio, salvo engano, capítulo 17 ou capítulo 10, verso 17 ou 17, versículo 10, diz que esse anjo que fechou, essa mão que fechou a porta, era a própria mão de Deus. Ou seja, Deus intervindo e a mão misteriosa fechou a porta da arca e decretou ali um momento, o fechamento do destino e o destino de cada um que estava lá do lado de fora da arca. Ok? Essa é a primeira vez. Mas teve quem estava fora da arca e morreu em Cristo. O Cláudio Andrade está perguntando aqui se alguém que morreu fora da arca morreu em Cristo. Morreram antes do dilúvio. Por exemplo, que morreu antes do dilúvio. Matusalém. Era filho de quem? De Enoque. E Matusalém morreu crendo, né, nessa mensagem, e ele morreu antes do dilúvio e morreu selado e salvo. Porém, aqueles que estavam vivos fora da arca no momento do dilúvio, esses morreram totalmente perdidos, tá ok? Porque eles fizeram a escolha, então ficaram do lado de fora. E aí o destino eterno deles foram selados. Essa é a primeira vez que a mão aparece. A segunda vez que essa mão aparece, ela vai aparecer lá na frente com o quê? Nabucodonosor. Com Nabucodonosor. A irmã está dizendo aqui Nabucodonosor. Eu vou dizer que é antes. Antes disso. Essa mão aparece lá no Monte Sinai e ela escreve o decreto, os 10 mandamentos de Deus. Ela aparece para Moisés e ela apresenta algo importante para o povo de Deus, que é a sua lei. Essa é a segunda vez. A terceira vez que essa mão aparece é lá no livro de Daniel,
quando ele escreve na parede, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Pesado foste e achado em falta. Essa é a terceira vez que essa mão vai aparecer. E novamente ela define o destino de algumas pessoas. Assim como as tábuas da lei também definiram o destino, porque quando Moisés desceu e aquele povo que estava cometendo orgias lá embaixo foram mortos e selaram seu destino eterno, assim também agora, lá dentro do salão de festa de Belsazar, a Sra. White diz no Grande Conflito que enquanto essa mão escrevia ali nas paredes, o destino de todos aqueles que estavam ali estavam sendo selados. Que assim que Daniel acabou de interpretar aquilo, os soldados de Ciro entraram e mataram a todos que estavam dentro do salão, com exceção de Daniel. Então o destino dessas pessoas foram selados ali. Essa é a terceira vez que essa mão aparece. Mas tem a quarta vez que essa mão vai aparecer. E a quarta vez que essa mão vai aparecer, ela vai aparecer agora lá no Novo Testamento. E no Novo Testamento, novamente, essa mão aparece e ela define algo antes e depois. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, essa mão aparece para os judeus e ela rasga o véu do templo de alto a baixo. Ou seja, ela estava definindo que a partir daquele momento, o santuário terrestre não tinha mais o seu sentido. E Deus ia ainda ter um tempo de misericórdia para ver se os judeus voltavam e aceitavam a Cristo. E esse tempo vai encerrar ali no final da metade da semana, né? No final da semana profética, para que então isso aconteça de novo, essa mão intervindo, ok? Essa é a quarta vez que essa mão aparece. A quinta vez que essa mão vai aparecer está aqui no livro Grande Conflito, página 639. Disse que aparece uma mão no tempo do fim, e essa mão aponta para o quarto mandamento, onde as tábuas da lei são apresentadas ao mundo, e essa mão aponta ao quarto mandamento. E quando essa mão aponta ao quarto mandamento, os ímpios veem que eles estavam lutando com Deus, e que eles estavam transgredindo a lei de Deus, e agora eles sabem, está decretado, entre aspas, já estava decidido, né, naquele momento, que eles estão agora selados para a perdição. Então essa é a quinta vez que essa mão vai aparecer. Mas eu quero mostrar agora, vocês não vão conseguir ver aí, né, eu quero mostrar para vocês agora um texto que está no livro Fé pela Qual Eu Vivo, para a gente corroborar esse assunto que nós estamos falando aqui. Então diz lá assim, Fé pela Qual Eu Vivo, página 14, primeiro parágrafo. A hora em que Jesus expirou, alguns sacerdotes estavam cumprindo o ritual divino no templo e haviam sentido o terremoto, que é aquele terremoto que quando Cristo morreu. E no mesmo instante, o véu que dividia o Santo do Santíssimo foi rasgado de alto a baixo. Olha só por qual mão? Aqui vai dizer, por aquela mesma mão misteriosa que no palácio de Belsazar escrevera as palavras que selaram a sorte de Babilônia. Então, olha só, a mesma mão que rasgou o véu, ela também agora, que foi a mesma que escreveu lá no palácio, ela agora vai definir o destino desse povo que está ali, os judeus, ok? Está lá em Fé pela Qual Vivo. Então, quando a gente vai agora para Primeiros Escritos, página 36, se você tiver aí e quiser acompanhar, lá Deus vai falar sobre a sexta mão que vai aparecer. E eu entendo particularmente, falo eu, não o Senhor, novamente, e se você sair por aí dizendo que o Odair está falando isso, você vai queimar no fogo de Malaquias. Porque eu estou dizendo como é que eu entendo. Isso significa que você precisa acreditar. E se você tiver algum texto que me mostre que seja diferente disso, eu estou à disposição para mudar na mesma hora, tá ok? Olha o que diz em Primeiros Escritos, página 36. E lá diz assim, eu vou tentar virar aqui a câmera para ver se vocês conseguem visualizar. Ih, mas não dá para visualizar. Deixa eu ver. Aqui, olha o que diz lá. Não dá para ler, ficou tudo branquinho, vocês não estão conseguindo ler. Então vou voltar para cá. Diz assim,
vi que os 4 anjos segurariam os 4 ventos até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. E então viriam as 7 últimas pragas. Então presta atenção numa coisa. Os 4 ventos que estão sendo segurados só vai ser solto quando Cristo terminar a sua obra no santuário. E quando ele terminar essa obra do santuário, ele dá ordem para os anjos, então, soltarem os anjos. E olha o que acontece. Esses anjos liberam, então, os 7 anjos que vão ter as 7 últimas pragas, ok? E diz assim, estas pragas enfureceram os ímpios. Então, o que causou os ímpios ficarem irados foram estas pragas. Enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós, os justos, havíamos trazido os juízos divinos sobre eles. Então eles vão dizer que as pragas estão caindo por causa desse povo que está fazendo a vontade de Deus. Olha o que acontece quando a gente se afasta de Deus, né? E que se pudessem livrar da terra a terra de nós, as pragas cessariam. Então assim, qual que vai ser a solução para os ímpios? Se a gente acabar com esse povo, a gente acaba com esse problema que está descendo praga sobre nós. E olha o que diz assim, saiu um decreto para se matarem os santos, o que fez com que eles clamassem dia e noite por livramento. Então, os santos agora vão clamar por livramento dia e noite por causa do decreto de morte. Não é pelo decreto dominical, viu, irmão? O decreto dominical ele vai ser um período de angústia, mas aqueles que estiverem com a sua, entre aspas, a sua água, o seu pão, vivendo lá no campo, vão ser reis e rainhas nesse período. É nesse período agora que eu estou falando, é o decreto de morte, tá ok? E olha o que vai acontecer quando eles clamarem por livramento. Este foi o tempo de angústia de Jacó. Então, o tempo de angústia de Jacó é quando o quê? Quando sai o decreto de morte. Não é antes disso. É o que está dizendo aqui, Primeiros Escritos, página 36. Então, primeiro sai o decreto de morte e aí começa, então, o tempo de angústia de Jacó. E só que quando sai o decreto de morte, as pragas já caíram, as 4 primeiras pragas já caíram, e agora a porta da graça já está fechada e só estão vivos os salvos, 2 grupos, os salvos, selados e os ímpios perdidos, tá ok? Já já a gente vai chegar nesse assunto ainda. Então, todos os santos clamaram com angústia e de espírito e alcançaram o livramento pela voz de Deus. Quando você vai lá na Bíblia, você vai ver que eu já fiz um desafio para o povo aqui sobre os 7 trovões, né? Olha aqui uma aqui. A voz de Deus é um dos trovões que vai acontecer o quê? E olha o que ele diz aqui. Eles alcançaram o livramento. Quem alcançou o livramento? Ela vai dar na sequência. Os 144.000 triunfaram. Oh, que benção. Olha, dá um amém aí, bem forte aí. Sabe por quê? Porque se você está me ouvindo, se você está me vendo e está respirando, você pode fazer parte desse povo aqui. Desse povo que vai estar vivo quando Jesus voltar, irmãos. E muita gente gostaria de fazer parte desse povo e não tem mais essa chance, mas você tem. Vamos seguir aqui. O que aconteceu com a face desses? A sua face se iluminou com a glória de Deus. Então agora eles vão ser libertos pelo próprio poder de Deus. Agora, olha o que acontece, essa é a visão da Senhora White. Então ela vê lá esse grupo, o grupo dos salvos, ela diz o número deles aqui, não dos salvos, é o número dos salvos vivos que ela diz, tá? Porque o número dos salvos é uma grande multidão quando se pode se contar. Mas olha o que acontece quando ela olha para outro lado e ela vê um grupo de ex-adventistas que se perderam. Essa cena aqui, para mim, é a mais terrível de todas. Porque a mesma mão que escreveu lá as tábuas da lei, a mesma mão que rasgou o véu do templo, a mesma mão que fechou a arca de Noé, a mesma mão que escreveu para Daniel, a mesma mão que mostrou para os ímpios que eles estavam perdidos, ela vai agora aparecer não para os ímpios mundanos, ela vai aparecer para os perdidos ex-adventistas.
E eu vou dizer por quê, porque o texto vai dizer isso. Olha o que acontece. Foi-me mostrada, então, uma multidão que ululava. Então era um grupo grande. Estavam em agonia. E em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Olha só, esse grupo aqui, eu vou mostrar para vocês que esse grupo aqui são ex-adventistas, que vão receber esses escritos nas suas vestes. E olha como que... E a senhora vai perguntar, quem que é essa multidão aí? E olha o que o anjo vai dizer. O anjo diz assim, a senhora pergunta, perguntei quem era aquela multidão que ululava, que tinha nas suas vestes escrito pesado foste achado em falta. E diz que essas pessoas olhavam para suas vestes e gritavam de terror. Mas olha só quem que o anjo vai dizer quem são essas pessoas. Estes são os que guardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda e ensinamos com ardor. E enquanto falavam, os seus olhares caíram sobre as suas vestes e viam escrita então, viam a parte escrita, né? E então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas e enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta. Que Deus tenha misericórdia, realmente, como disse o próprio Renivan aqui. Porque esse é a mão que aparece para você e eu, se acaso a gente se perder. Porque são pessoas que estudaram, compreenderam, entraram no cumprimento profético, tiveram grande luz, mas rejeitaram a verdade. E a questão aqui falando sobre o sábado, não é só o dia do sábado. Tem uma ampla situação aqui. O sábado é só tocado aqui para mostrar uma situação bem maior do que essa. Não é só a questão de guarda do sábado. É também uma questão de repouso e descanso das obras do mundo. Que agora você não vai mais praticar mais a obra do mundo. Sua obra agora é a obra de Deus. É viver para a pregação do Evangelho e viver para Deus nesse tempo do fim. Agora, eu vou seguir aqui na sequência, então nós vamos ter, dentro dessa sequência, nós vamos ter agora essa mão que aparece e agora vai ter um grande terremoto. Essa ainda é a sequência do que a gente estava vendo ontem. Esse grande terremoto, ele vai trazer à vida todos aqueles que morreram na fé do terceiro anjo, ou seja, de 1844 para frente, e que guardaram o sábado. Essa é chamada de ressurreição especial. E essa ressurreição especial também traz à vida todos aqueles que mataram a Cristo e todos aqueles que mataram os fiéis filhos de Deus de todas as épocas. Então Hitler, Mussolini e outros homens mais, Nero, Herodes, que perseguiram os fiéis filhos de Deus e que agora vão ressuscitar para a vergonha eterna e para depois a morte eterna. Ou seja, vai ter um grupo de salvos já glorificados e um grupo de perdidos que ressuscitam para ver as escolhas que fizeram. Isso é terrível, né? Imagine essa situação. Você saber que você está perdido, que você não tem mais salvação e ver que você desperdiçou, rejeitou o convite de Deus para que você pudesse ser salvo. Então, esse é a ressurreição especial. Vamos dar sequência. E essa ressurreição, então, acontece ali próximo da vinda de Cristo. Tá ok? Agora, eu vou perguntar para vocês. Nós saberemos o dia e a hora da vinda de Cristo? De acordo com o Grande Conflito, página 646, lá diz que no dia do livramento do povo de Deus, ouve-se a voz de Deus, e a voz de Deus, ela traz à vida os que morreram na fé do terceiro anjo, a ressurreição especial, traz à vida também os ímpios que vão perseguir o povo de Deus todas as épocas, dentro da ressurreição especial, e dentro disso agora Deus marca com o seu povo
o dia e a hora da sua vinda, que não é no dia seguinte, ok? Isso eu tenho uma ideia minha, mas não vou falar aqui para vocês, para depois ninguém falar assim, o irmão falou que é assim, tá bom? Ele marca o dia e a hora, porque se fosse um momento a seguir, ele só marcaria a hora, mas quando ele marca dia, significa que já não é no mesmo dia, tá ok? É pelo menos outro dia. E marca a hora, porque vai ter um momento certo. E eu entendo particularmente, irmãos, que todo o plano da salvação, se você olhar, ele sempre aconteceu num dia da semana, né? Deus terminou a sua obra de criação lá no Éden na sexta-feira. E ele criou todo o material para o homem conviver. E é interessante quando você vai em Gênesis, lá diz assim, que na sexta-feira Deus terminou a sua obra. E no sábado diz que também terminou a sua obra. Então qual dia que Deus terminou a sua obra? Na sexta ou no sábado? Na semana da criação, no sexto dia Deus terminou a obra material. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. E vou fazer para vocês também aqui. O que veio primeiro para Adão? A semana ou o sábado? O sábado. Olha, é isso mesmo, que está respondendo aí, ó, é o sábado. Para Adão, primeiro veio o sábado, não veio a semana. Então, no sétimo dia, Deus criou o tempo, o imaterial, o espiritual, para que o homem tivesse relacionamento diretamente com Deus. Então, Adão não teve a semana. Primeira coisa que aconteceu na vida de Adão foi o encontro com Deus, e agora Deus dá a ele o sábado para conviver com ele durante todo aquele dia. Eu faço a pergunta para você que está aqui também, você que está assistindo. O que vem primeiro para você, o sábado ou a semana? Quando Deus criou a semana, ele criou o que não era material. Adão trabalhou, ele colocou o nome nos animais, depois ele descansou, tirou uma soneca ali para depois receber a esposa. E estava tudo pronto. Adão agora vai receber o sábado. E eu pergunto para você, o que vem primeiro na sua vida hoje? O sábado ou a semana? Você daqueles que chega no sábado, você não vê a hora que acaba o sábado, porque você tem vários compromissos que você tem que correr para fazer um monte de coisa, e sábado à noite é aquela correria, e sexta-feira é aquela correria, você avança para dentro do sábado, porque a semana ainda não conseguiu terminar, e tem que terminar logo o sábado, que já tem que começar uma nova semana. Será que é assim que vem o sábado para você? Primeiro vem a semana, ou seja, você dá mais valor para a semana, das coisas que foram criadas na semana, e do que para o sábado? Então, irmãos, os adventistas fiéis e verdadeiros, o sábado vem em primeiro lugar. A semana não é que vem primeiro. Então, como é que eu me preparo para o sábado? Você se prepara para o sábado no pôr do sol do sábado. Você já começa a preparar para receber o sábado. Eu fico muito feliz porque aqui a gente tem uma oportunidade ímpar, né? E talvez se você algum dia estiver aqui conosco nos visitando, você talvez possa vivenciar isso. Aqui nós temos o costume de nos encontrar para o pôr do sol por volta das 5 da tarde. E a gente para tudo, já está tudo pronto, e o sol está lá em cima ainda, né? E a gente começa a escolher hinos, e cada um escolhe um hino, e a gente vai cantando. Às vezes eu faço algumas transmissões ao vivo do nosso pôr do sol, e cada um escolhe um hino, todos escolhem um hino. Nós estávamos em 13, agora nós estamos em 16. Então são 16 hinos que a gente canta, e cada um escolhe o hino. Depois nós compartilhamos experiências espirituais, depois tem a historinha para as crianças, depois nós temos a história para os adultos, e depois nós temos a oração, e a gente encerra a sexta-feira e começa o sábado, recebendo o sábado com uma grande refeição, uma ceia. Não é uma farta refeição, mas uma simples refeição para a gente encerrar o nosso jejum, que a gente faz um jejum de sexta-feira e a gente recebe o sábado assentado à mesa. Olha que bênção, irmãos, isso é uma bênção. E talvez um dia você possa ter essa experiência, sair desse correria da cidade, e você não tem tempo, chega em casa fora do horário, já não faz o pôr do sol, já não faz o culto, né? E você não desfruta das bênçãos do sábado. É uma bênção a gente poder receber o sábado, e é uma alegria, e é uma tristeza quando a gente tem que encerrar o sábado, né? É muito ruim quando a gente tem que encerrar o sábado aqui. A gente saber que começou a semana de novo, e a gente gosta muito de receber o sábado. Então,
o dia, a hora da vinda de Cristo é anunciada por essa voz de Deus, que vai causar esse grande comoção e terremoto na terra e trazer a ressurreição todos aqueles que morreram na fé do terceiro anjo e que estão ali agora. Agora, então, surge no Oriente uma pequena mão, tamanho da metade da mão de um homem, de onde, então, a nuvem vai se tornando cada vez mais densa, e, de repente, começam a surgir os seres celestiais, que são anjos, né? E aí, nós vemos, então, a glória do nosso Deus, e, então, acontece a vinda do Filho de Deus, a segunda vinda de Cristo. Amém. Agora, quando a gente olhou para essa sequência, onde é que nós vamos encaixar a vinda do ladrão? Onde é que acontece a vinda do ladrão? Bom, então nós estamos hoje nos dias atuais, né? Passou já 1844. A maioria do povo está aguardando um negócio chamado decreto dominical para então se preparar. E nós vamos ver aqui que aqueles que estão esperando o decreto dominical para se preparar, é bem provável que estejam perdidos. Isso dentro dos adventistas, tá ok? Então, muita gente aguardando o decreto dominical. Olha, quando vier o decreto, então eu vou mudar para o campo. Quando vier o decreto, eu vou fazer reforma de saúde. Quando vier o decreto, eu vou fazer reforma de vestuário. E vou me consagrar. E nós vimos ontem que Satanás não tem interesse no decreto dominical. Que o decreto dominical vem porque tem um povo pronto. E muita gente acha que o decreto dominical virá para preparar um povo. Isso é teoria enganosa, irmãos. Nós temos que entender que o decreto dominical, ele vem porque tem um povo pronto e preparado. E tem um povo pronto, preparado e selado. Porque depois do decreto dominical, o selamento não é mais da igreja. O selamento é dos de fora. E é isso que a gente precisa entender, porque Satanás está colocando na nossa mente que nós vamos ter a oportunidade depois do decreto dominical. Irmãos, isso é engano de Satanás. Abra sua mente e busque ao Senhor para você entender isso. Então, depois vem o fechamento da porta da graça. Depois vem as pragas e as perseguições. A falsa vinda de Cristo, né? O decreto de morte. A lei de Deus é apresentada, aquela mãozinha lá que aparece. O sol aparece então à meia-noite. Há um grande terremoto, que é a ressurreição especial. Depois, o dia e a hora de Cristo é anunciado. E depois a pequena nuvem surge com a volta de Cristo. E então a segunda vinda de Cristo. Agora, onde é que a gente encaixa então a sequência do ladrão da noite? Onde é que ele vem para nós? Para que evento eu tenho que me preparar? Porque muitos de nós estamos nos preparando para a vinda de Cristo, aguardando a vinda de Cristo e achando que Cristo virá como ladrão. Nesse momento. Mas nesse momento, Cristo é o ladrão que vem para os ímpios. Porque para nós ele vem antes. Essa é a grande importância de você entender. Cristo como ladrão vem antes para nós. E a gente precisa entender quando é que ele vem como ladrão para nós. Para a gente poder não ser pego de surpresa e não ser enganado. Então, onde nós vamos encaixar a experiência do ladrão da noite? Para nós, nos nossos dias. Quando você vai em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 2 e 4, diz: pois vós mesmos bem sabeis que o dia do Senhor virá a vós como ladrão. Quando você vai para 2 Pedro 3, verso 10, diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão. E depois Apocalipse 3 diz assim: mas se não vigiares, eu virei sobre ti também como ladrão. Mas, irmão, como é a história? Você acabou de falar para mim que se eu estiver aguardando Jesus como ladrão lá na segunda vinda, eu estou perdido. A Bíblia está dizendo que ele vai vir como ladrão. Mas não é nesse momento. Porque a vinda de Cristo, ela não é surpresa para os salvos. Presta atenção no que eu estou dizendo. A vinda de Cristo não será surpresa para os salvos. Por que não? Porque antes da vinda de Cristo, Cristo vai anunciar o dia e a hora da sua vinda. Então os salvos vão saber o dia e a hora. E se você tiver com o relógio naquele período, você vai ficar contando dias e as horas. E você vai saber, olha, ele marcou a hora, falta aí 5 minutos. Olha, daqui 5 minutos a gente vai olhar para o céu e nós vamos ver uma pequena nuvem. Eu particularmente acredito que quem vai mostrar essa nuvem, porque olha só, você está aí, está perto de mim, né? Talvez você consiga ver a hora do meu relógio, né? Mas eu vou mostrar meu relógio. Se eu mostrar meu relógio aqui para as pessoas que estão aqui a 3 metros de distância, e eu perguntar para elas que marca é meu relógio, você sabe me dizer, Andressa? Sabe me dizer, Steph? Não. Eles não conseguem, eles estão menos de 3 metros aqui de distância. Eles não sabem dizer qual é a marca do meu relógio. Bom, se a menos de 3 metros de distância eu não consigo ver a marca do meu relógio,
que tamanho fica a metade da mão de um homem no céu? Para ser visualizada da terra. Você acha que a gente conseguiria ver? Eu, particularmente, tenho a ideia de que o que acontece? Quando Cristo faz o concerto de paz e traz à vida aqueles que morreram de 1844 para cá, que é a ressurreição especial, eles ressuscitam glorificados. Não estão mais presos nem ao tempo nem ao espaço. Seus ouvidos, seus olhos, sua visão, sua audição já estão desanuviados. E quando eles, glorificados, olham para o céu, eles conseguem ver a comitiva celestial vindo, avançando pelas galáxias. E eles apontam daqui da Terra, é ali. E nós, que ainda não fomos transformados, né? Temos que agradecer a Deus, porque ainda não somos transformados. Nós vamos ser transformados mais à frente ainda. Se nós estivermos vivos, né? Pelo poder de Deus, vamos olhar para o céu e não vamos ver nada. A gente vai ver um negocinho pretinho lá no fim, lá assim, é ali. É ali que vem o nosso Senhor Jesus. Então o céu vai se abrindo, vai se enrolando, e os seres celestiais vão surgindo, e as sepulturas vão se abrindo, e aqueles todos vão se levantando, e os anjos vão nos tomar pelas mãos e vão nos acompanhar para encontrar com Jesus no céu. Amém. Agora, não é porque você tem asa, porque o seu anjo vai te levar, não. Sabe por que você vai subir? Porque você não está mais preso às coisas deste mundo. E por você não estar mais preso às coisas deste mundo, a Bíblia diz que com amor eterno eu te atraí. O amor de Cristo, o poder de Cristo é quem vai nos atrair para nos encontrarmos com Ele. Que bênção, não é, irmãos? Já pensou quando nós estivemos de pé, as nossas famílias reunidas, aqueles que ficaram pelo caminho, e agora Jesus vai reunir todas as nossas famílias e nós vamos subir juntos para o céu para encontrar com Jesus. E depois vamos fazer uma viagem de 7 dias até chegar no céu. E eu, particularmente, acredito que Deus vai nos passar pelas galáxias que Ele criou por aqui, até chegar na entrada do céu e todos nós podemos entrar até lá. Olha que coisa maravilhosa, né? Mas olha só, onde é que nós podemos encaixar, então, a experiência do ladrão da noite? Tem um lugar que dá uma pista pra gente. E sabe onde é que está essa pista para nós? Nós vamos lá em Mateus, capítulo 25. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 25 de Mateus, lá nós vamos encontrar uma parábola. E alguns acham que o Mateus, capítulo 25, começa aqui em Mateus 25. Mateus 25 não começa em Mateus 25. Mateus 25 começa em Mateus 24. No versículo 1. Mateus 25 é a sequência do sermão profético de Jesus. Porque quando você termina lá no capítulo 24, Jesus está explicando, né? Fazendo o seu sermão profético, e ele agora vai dar exemplos para que os discípulos possam entender isso. Irmãos, eu fiquei encantado quando eu li em Parábola de Jesus como é que foi que Jesus contou essa parábola das virgens. E a parábola das virgens diz que Jesus estava sentado com os discípulos e ali passou um cortejo de virgens indo para um casamento. E Jesus aproveita esse momento que estava acontecendo ali na frente dos discípulos e ele começa a explicar para eles e colocar esta parábola. Agora é interessante que quando você vai aí em Mateus 25, Jesus apresenta a parábola das 10 virgens. E esta é a única parábola que Jesus começa de uma forma diferente. E Jesus começa essa parábola dizendo: e o reino dos céus será semelhante. E eu faço uma pergunta para você: será é presente, passado ou futuro? Quando Cristo diz aqui que o reino dos céus será, é porque essa parábola tem uma aplicação no futuro. Você olha para as outras parábolas, Jesus diz assim: e o reino dos céus é semelhante. E ele vai explicando, porque ele estava explicando para o tempo que ele estava aplicando aquela parábola para os judeus e para o povo de Israel. Mas quando ele chega aqui em
Mateus 24, que é o sermão profético do tempo do fim, ele aplica a parábola das virgens para um tempo futuro. E ele vai explicando isso de forma que o que vai acontecer. E ele agora vai dar exemplos para o povo entender o que representa esta parábola. E ela diz assim, no verso 6 a gente diz assim, e ouviu-se um grito. E no verso 3 diz assim, portanto, vigiai. Então, a parábola das virgens fala de 10 mulheres que foram convidadas para uma festa e receberam o convite para ir para a festa e elas tinham que se trajar para ir para essa festa. Elas tinham que ser virgens, né? Elas todas dormiram, as 10 dormiram, as 10 receberam o convite, as 10 tinham azeite, a primeira dose, as 10 tinham como se diz, a ideia de que iriam participar da festa, mas só 5 entraram para a festa. E o que fez a diferença entre elas entrarem para a festa e as outras não entrarem para a festa? Eu vou pedir para o Verbete, por favor, pegar para mim aqui, primeiros escritos. Se você tiver aí na sua casa esse livro, Primeiros Escritos, já temos mais de 100 pessoas assistindo. Que Deus abençoe. Não tá Achou aí? comigo, não. Você pegou? Ah, desculpa, eu emprestei para a menina aqui, não tem problema. Eu já posso. Se você abrir na página 54, no capítulo, você vai lá na página 54 e você vai estar encontrando esse texto que eu vou falar para você poder confirmar. Eu ia pegar o livro aqui só para você ficar tranquilo que a gente estava lendo o livro. Olha só, eram 10 virgens, as 10 dormiram, as 10 acordaram, e a Sra. White diz que estas 10 virgens representam o remanescente e a igreja adventista do tempo do fim. Irmãos, não são 5 prudentes os evangélicos, quer dizer, os adventistas, e 5 imprudentes os que estão lá fora no mundo. A Sra. White diz que as 10 virgens é a igreja adventista e o povo remanescente do tempo do fim. E eu quero fazer uma pergunta para você. Esta história representa para a gente algo muito importante. Quando foi que as 10 virgens selaram o destino delas? Foi em que momento que o destino delas está dizendo assim, daqui para frente não muda mais, daqui para cá, se você fez está feito, se você não fez não está feito. Existe um momento na história das virgens aqui em que é dado um decreto e está encerrado o processo para elas. Quem vai para a festa e quem não vai para a festa. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quando foi que encerrou o processo para que as virgens pudessem entrar na festa? Porque olha só, primeiro, eram 10, todas as 10 receberam azeite, todas as 10 dormiram e todas as 10 acordaram ao mesmo tempo. Antes de eu responder essa pergunta, eu vou fazer outra pergunta. Que tipo, o sono das virgens eram iguais umas das outras? Porque todas estavam dormindo. As virgens prudentes estavam dormindo da mesma forma que dormiam as virgens loucas? E eu vou mostrar para vocês que não era igual. Porque quando você vai em Salmos capítulo 4, você vai ver que qual é o tipo do sono das virgens prudentes, que ali está descrito. Salmos capítulo 4, lá vai falar o sono das virgens prudentes. E lá diz assim, deixa eu acender a luz aqui. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. As virgens prudentes, elas estão dormindo sim, mas elas estão dormindo em paz com Deus. E como é dormir em paz com Deus? É quando eu confessei os meus pecados, abandonei e agora estou vivendo na plena confiança do perdão de Deus. Por isso eu deito em paz. Eu não sei quantos de vocês já dormiram porque tinha alguma coisa que tinha que resolver e aí não dormiram tranquilo. Essas virgens prudentes, elas estão dormindo sim,
mas elas estão dormindo em paz e segurança. Porque elas fizeram a sua confissão de pecado, se arrependeram dos seus pecados e vivem agora na certeza do perdão de Deus. E por isso elas deitam e dormem em paz. Esse é o sono das prudentes. O sono das loucas é o sono do devaneio, da loucura. Elas não fizeram nenhuma provisão, elas não buscaram a Deus e elas estão ali dormindo de forma despreocupada. Só que olha só, isso é o momento em que acorda as virgens. Se as 10 virgens representa o povo adventista do tempo do fim, quem gritou? De onde veio o grito? Porque o grito foi o que acordou as virgens, não foi? As 10. Então o grito não veio de dentro, o grito veio de fora. E se o grito veio de fora, quem foi que gritou? Quem que vocês acham, meninas? Não sei. O grito veio de fora. Isso causou o quê? O despertamento das virgens. Só que eu quero saber agora quando foi que o destino delas foi definido. Acho que vai ser hoje. Não, na história. Na história das virgens. Também não. O destino delas foram decididos, foi decretado num momento. Quando foi que o destino delas foi decretado? Traz para mim aqui, Verbete, por favor. O Herbert foi buscar o livro ali. Esses homens são espetáculo. Muito obrigado, Deus te abençoe. Primeiros escritos está aqui, ó. Você pode ler na sua casa. Página 54 e 55. Aqui a Senhora White teve uma visão. E a visão que ela teve era de um grupo de pessoas que estavam na igreja. E um grupo dessas pessoas estavam atentos ao que Jesus estava fazendo no santuário celestial. E aí, esse grupo que estava atento, de repente Jesus se levantou e eles que estavam atentos ao que Jesus estava fazendo também se levantaram. E quando eles se levantaram, eles oraram a Deus pedindo, olha o que eles pediram a Deus. Senhor, dá-nos o teu Espírito. E aí, essa é a segunda dose do azeite. Porque nós sabemos que o azeite representa o Espírito Santo. Então agora eles clamam pela segunda dose. Essas são as virgens prudentes clamando pela segunda dose de azeite. E quando elas clamam a segunda dose de azeite, Jesus vai dar a elas essa segunda dose. E olha o que contém na segunda dose. Contém 5 coisas. Olha 5 coisas que as virgens prudentes vão receber. Os que levantaram com Jesus enviaram a sua fé. Eu estou lendo, tá? No Santíssimo e oravam, Pai, dá-nos o teu Espírito. Então Jesus soprou sobre eles o seu Santo Espírito. E neste sopro havia, olha o que havia na segunda dose de azeite. Luz, poder, muito amor, gozo e paz. Eu faço uma pergunta para você. Hoje na sua vida, você está desfrutando de luz que vem do trono de Deus? De poder, de muito amor, de gozo e paz? Isso faz parte da segunda dose que as virgens prudentes vão receber, a dose de azeite, para que elas possam estar de pé na segunda fase. Mas olha só, essas virgens prudentes receberam a segunda dose, porque elas estavam dormindo, mas elas estavam buscando o Espírito Santo. Olha, eu faço uma pergunta para você. Quem deu a segunda dose de azeite para as virgens loucas? Vou fazer outra pergunta. Elas conseguiram essa segunda dose? E eu vou mostrar para vocês que elas conseguiram pela Bíblia e pela Profecia. Porque a Bíblia diz que as virgens prudentes falam assim, vai que ainda dá tempo. Ou seja, já vou explicar para vocês por que as virgens prudentes disseram isso. Elas dizem assim, vai que ainda dá tempo. E as virgens loucas então saíram para buscar o azeite. E só que quando elas saíram, o noivo chegou. Então não é o noivo que grita. O noivo chegou e levou as virgens prudentes para dentro do salão de festa. E aí, dali a pouco, chegou as virgens loucas. E elas voltaram. Sabe por que elas voltaram? Elas voltaram porque elas conseguiram a dose de azeite. E elas achavam que aquela dose de azeite que ia dar direito a elas entrarem lá dentro da festa.
E eu vou mostrar para vocês quem deu a segunda dose de azeite para elas, porque elas buscaram, porque elas voltaram, porque elas conseguiram. Olha só o que continha na segunda dose de azeite delas e quem que deu. E vocês vão ver que aqui, nesse momento, vocês vão ver que o destino delas já está definido. A senhora diz assim, na página 56 de Primeiros Escritos. Voltei-me para ver o grupo que estava ainda curvado perante o trono. Olha só que essa frase aqui é terrível. Estes não sabiam que Jesus já os havia deixado. Olha só, irmãos, essas mulheres, essas virgens loucas, não sabiam que o julgamento delas já tinha acontecido e que elas já não tinham mais chance. Jesus já as tinha deixado. E ela diz assim, Satanás parecia estar junto do trono, procurando conduzir a obra de Deus. Vi então estas erguer os olhos ao trono e orarem. Olha que a oração delas é a mesma oração das virgens prudentes. E sabe qual foi a oração? Pai, dá-nos o teu espírito. E olha só de quem elas vão receber a segunda dose de azeite. Satanás, então, inspirava-lhes uma influência malévola. E sobre elas caíam, então, luz e muito poder. Mas dele elas não receberam nem o suave amor, nem gozo, nem paz. Olha só, as virgens loucas, elas receberam a segunda dose de azeite. Primeiro, não foi de Cristo. Segundo, não foi completo, porque a segunda dose tinha 5 coisas. Elas receberam só 2. Elas receberam apenas luz e poder. Irmãos, quando eu olho para isso, isso me aterroriza, porque quando eu começo a imaginar isso aqui, muitos de nós estamos achando que os falsos milagres, o movimento pentecostal de dom de línguas, a ressurreição e cura de pessoas que estão acontecendo nas religiões evangélicas, é isso a manifestação de Satanás no tempo do fim. Eu vou dizer para você meditar nisso. Isso vai acontecer no meio dos ex-adventistas, as virgens loucas. Porque elas vão receber de Satanás muita luz e muito poder. E vão sair fazendo milagres para que possa dizer, olha, tá vendo? Nós estamos do lado certo. Deus está conosco. Vocês é que estão errados. A gente está esperando algo acontecer lá fora, isso já está acontecendo no meio evangélico. Curas, milagres e outras coisas mais. Mas nós não estamos esperando isso acontecer no meio do nosso povo. Porque aqui está falando do grupo das virgens, e o grupo das virgens é composto por adventistas do sétimo dia, o remanescente tempo do fim. E eles vão receber essa segunda dose de Satanás. Isso é muito sério. Agora, quando a gente olha para isso, eu pergunto para você, quando que elas souberam, fazer outra pergunta, quando foi que foi decretado que elas não tinham mais chance de entrar dentro da festa? Houve um momento, alguém disse aqui, eu quero perguntar para você, quando você acha que foi definido que elas não tinham, o destino delas estava definido? Quando foi definido? Quando ouviu o grito. Porque quando o grito veio, ele despertou a todas. E quando despertou a todas, as 5 prudentes que já tinham a dose de azeite, já estavam prontas para ir para a festa. As 5 loucas saíram para buscar aquilo que elas não tinham. Só que quando elas voltaram com aquilo que elas não tinham e buscaram, elas não tiveram mais direito de entrar na festa. E agora eu pergunto para você, meu querido. Você, minha querida, que está aí nos assistindo. Se as 10 virgens representam o povo de Deus adventista do tempo do fim, e se o julgamento começa pela casa de Israel, pela igreja adventista do tempo do fim, quem é que grita?
Eu quero que você se lembre que lá no começo, quando eu comecei ontem com vocês, eu disse para vocês que algo ia causar o despertamento da igreja no tempo do fim. O que é que vai causar o despertamento da igreja hoje, para os nossos dias? Decreto. Isso mesmo, Stephanie. O decreto dominical é que vai despertar todos os adventistas do sétimo dia. E não só os adventistas, como também os de fora. Só que quando o decreto vier, hoje Satanás está dizendo que quando o decreto vier, na mente de muitos... É o decreto de morte, né? Não, o decreto dominical. Muitos hoje, Satanás está colocando sobre a nossa mente, sobre o nosso povo, de que o decreto, olha, o decreto é o nosso último momento de oportunidade. A gente pode esperar até lá. Como eu disse para você ontem, muitos acham que a salvação é um processo legal, então espera até aquele dia para depois seguir em frente. Eu falei ontem no exemplo de um relacionamento de um marido e mulher, né, que esperava essa situação e vimos que isso é impossível acontecer. Então, irmãos, quando o decreto dominical vier, vai trazer um despertamento do meio do nosso povo. E esse despertamento, tanto de virgens prudentes como imprudentes, significa que já estão selados os adventistas do sétimo dia. Eu, particularmente, creio que o decreto dominical ele não vem para preparar a igreja. Eu acredito que o decreto dominical vem porque a igreja foi preparada e já está selada. E agora Deus precisa simplesmente fazer com que o mundo evangélico e o mundo lá fora tome partido entre o sábado e o domingo. É a única coisa que Deus vai pedir deles agora. Eles já têm uma vivência com Deus, já têm uma submissão à vontade de Deus, agora Deus só precisa que eles aceitem o sábado. Então, dentro da parábola, o grito é que desperta as virgens. E quando o grito acontece, não tem mais chance para nenhuma mudar de lado. Quem está com óleo vai entrar, quem está sem óleo vai ficar por fora. Então, o grito que não vem de dentro, vem de fora. E o grito também não é o noivo que dá, ok? Porque o noivo vem depois para buscar as virgens. Esse grito, ele é, ao meu ver, tá? O decreto dominical. Porque quando ele acontecer, haverá um grande despertamento. Só que alguns acham que vão ter tempo de se preparar. Quando esse tempo já foi dado. Que é o hoje, que é o agora, que eu e você temos. Porque depois não tem mais o que acontecer. Ok? E está decidido o destino de cada um de nós. Agora Deus vai partir para o mundo evangélico, para que eles tomem posição. Porque nós já tomamos posição antes. Na aceitação ou na rejeição dos testemunhos, da testemunha fiel e verdadeira. Então acontece uma sacudidura dentro da igreja. E essa sacudidura já está acontecendo hoje. Eu falei para vocês que a sacudidura não começa com o decreto dominical. Ela começa antes, numa sacudidura interna. E depois ela vai passar para uma sacudidura externa. E então vai ter o grande livramento lá na frente, quando Deus vai agir, quando sai o decreto de morte para aqueles que estão vivendo nesse tempo. Então, que semelhança há entre a visita do ladrão da noite e as virgens loucas? Tanto no caso das virgens loucas como no caso da visita do ladrão, está uma ligação que é o despreparo de ambos os lados. As virgens estão despreparadas para aquele momento e a visita do ladrão, as pessoas também vão ser pegas de surpresa e vão estar despreparadas. Ok? Então, o que representa o azeite que faltou na lâmpada das virgens? O azeite que estava lá representa o Espírito Santo, de acordo com Zacarias capítulo 4, você pode confirmar lá, tá ok? Então, como seria possível para os adventistas do sétimo dia experimentarem o despreparo frente à chegada do ladrão da noite, por ocasião do retorno de Cristo diante de uma sequência de eventos tão beneficiosos? Quais são os eventos que nós vimos? Então nós temos o decreto dominical, a porta da graça, o derramamento das pragas, a a falsificação da vinda de Cristo, o decreto de morte, depois o sol aparece, a ressurreição dos justos, depois o dia, a hora anunciado. Como é que a gente vai ser pego de surpresa? Como é que o ladrão vai vir pra gente nessa hora? Isso significa que o ladrão vem antes. E quando é que o ladrão vem então? De acordo com o Espírito de Profecia, o ladrão vem para cada um de nós
quando o nosso nome é levado ao julgamento. Esse é o momento em que o ladrão veio para nós. Porque o nosso nome é passado e o nosso destino, então, é definido de acordo com as nossas obras e com o que nós fizemos com o nosso corpo, com as escolhas que tomamos, com as nossas decisões. Se nós estamos reivindicando o caráter de Cristo ou rejeitando. Então, depois eu respondo a sua pergunta, tá bom, Antônio? Então, agora, nós estamos vivendo em qual momento? Nós estamos prestes a ver acontecer dos nossos dias, ouvir o grito. A pergunta que eu faço para você nessa noite: como está o seu caráter? Porque é a única coisa que vamos levar para o céu. E quando você pega eventos finais, salvo engano, é página 236, a senhora White diz o seguinte: que se nós queremos ser santos no céu, temos que ser santos aqui na terra. Ela diz também que o nosso caráter não vai ser transformado pela ressurreição. O que vai ser transformado na nossa ressurreição é o nosso físico. Faz o seguinte, ó. Vou colocar meu olho bem aqui, vou colocar aqui para você ver. Tá vendo meu olho aí, né? Faz assim comigo, ó. Dá uma piscadinha. Piscou? Pisca aí você. Quem tá aqui, deu uma piscadinha. Sabe o que essa piscadinha representa? Esse é o tempo que Deus vai levar para transformar essa sua carcaça aí. A Bíblia diz que num abrir e fechar de olhos, e o nosso corpo, que é corruptível, vai se tornar o quê? Incorruptível. Lá não diz que o nosso caráter, que é corruptível, vai se tornar incorruptível. Lá diz que o nosso corpo vai ser transformado. E a glorificação dos santos e salvos não acontece na glorificação. Olha, como é que é isso? A glorificação dos santos e salvos acontece antes, com a glorificação do caráter de Cristo em nós, com os rostos iluminados pelo poder e a presença de Deus e o Espírito Santo. Então ali aconteceu a glorificação do caráter de Cristo em nós. Depois, na vinda de Cristo, nós vamos ter a glorificação do físico, do nosso corpo. Amém, glória a Deus, viu, Juliana? Amém. Então, olha só, como poderia ser então possível? Isso nunca seria possível se nós atentarmos para o outro segundo advento. Porque existe um outro segundo advento de Cristo. As pessoas estão esperando o advento de Cristo lá na frente com a vinda dele, com todos esses sinais. Isso não vai ser surpresa para a gente. Eu não preciso me preparar para este evento da vinda de Cristo. Eu não preciso aguardar esse evento da vinda de Cristo, porque ela vai ser uma realidade para aqueles que antes receberam a visita do ladrão e foram pegos de forma que eles estavam prontos e preparados. A vinda de Cristo lá na frente é o prêmio, é o galardão daqueles que lá atrás escolheram fazer a vontade de Deus, escolheram viver para a honra e glória de Deus. Então, existe um selamento que acontece antes. O selamento não acontece no dia da vinda de Cristo. O selamento acontece antes. E nós sabemos que o dia do juízo é um dia de investigação. É como se vai se investigar como está a vida de cada um. E hoje Deus está fazendo esse processo e Jesus está como nosso advogado clamando: Pai, eu tenho eles gravados na minha mão, por favor, segura, perdoa. E hoje é o tempo de nós confessarmos os nossos pecados, arrependermos dos nossos pecados e então abandonar os nossos pecados. Pecados que são conhecidos de cada um de nós. Deus nos está nos chamando para uma obra de arrependimento hoje. E por isso que é um sábado de descanso. Esse sábado que nós vimos lá atrás, que eu falei para vocês, é um sábado de descanso. Por quê? Porque eu descanso das obras. Eu descanso das obras deste mundo. E eu agora vivo para glorificar e reivindicar o nome de Deus. E agora vivo pela fé no Filho de Deus. Olha, irmãos, poucas pessoas, e eu posso dizer que também eu, temos experimentado o que é viver realmente pela fé. Hoje nós estamos vivendo um período de crise mundial. E está tudo fechado.
E aqueles que não têm o seu alimento estão vivendo como? Quando acabar, como é que faz? Irmãos, veja que quando o decreto vier, nós vamos ser todos pegos de surpresa. E ele virá para nós como se fosse um ladrão. Só que o ladrão não veio no decreto, o ladrão veio antes. Ele veio antes para ver como é que estava a nossa vida. Porque o decreto ele vai ser implantado por Satanás para tentar cercar um povo que está avançando no crescimento da palavra de Deus, do conhecimento da palavra de Deus, e está avançando no abandono do pecado, está avançando em segurar o bode. Porque quando você vai lá em Levíticos, no ritual do santuário, você vai ver que tem um homem chamado de homem designado. Esse homem designado lá de Levíticos, ele que cumpria o fechamento, o encerramento ali do processo do dia do juízo. Ele pegava esse bode, esse homem era separado um ano antes, e um ano antes esse homem preparado fisicamente, espiritualmente, para levar esse bode para o deserto. E Deus hoje está chamando você e eu para nos prepararmos para segurar esse bode, viu, irmãos? Para levar esse bode para o deserto e para encerrar esse processo. E Deus está chamando você e eu para participarmos disso. Agora, seguindo aqui, quais são os elementos que nós temos na parábola das virgens? Nós temos as 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 imprudentes. 10 lâmpadas, né? Nós temos aí uma festa de casamento, que nós vemos tudo isso tem relação direta com o que vai acontecer conosco no tempo do fim. Nós temos o sono das virgens, representando que nós estamos todos dormindo em relação... E outra coisa interessante é que tanto as virgens loucas estavam dormindo, elas estavam, como diz, em dia com sua confissão, arrependimento e abandono do pecado, vivendo pelo poder de Deus e buscando o Espírito Santo, porém elas estavam dormindo, porque até elas disseram assim, olha, vai que ainda dá tempo. Ou seja, as virgens prudentes não tinham noção de quão próximo estava o noivo. Por isso você, olha, vai buscar que ainda dá tempo. E então elas todas dormiram. Depois todas elas despertaram, todas elas ouviram o grito e algumas tinham azeite recebido de Deus e outras receberam azeite de Satanás. E todas elas tiveram um encontro com o noivo. Só que quando encontraram com o noivo, as virgens prudentes entraram para a festa. Não teve nenhuma investigação dela, não teve nenhuma... Deus Jesus, o noivo não falou nada e entraram para a festa. Só que as virgens loucas, elas foram buscar o azeite de Satanás e chegaram na porta e bateram na porta. A porta já estava fechada, irmãos. Já estava fechada a porta. Isso é pra gente entender. Quando elas bateram na porta, abriu a porta e quem atendeu? O noivo. E o noivo o que disse? Quem são vocês? Nós somos as virgens, deixa a gente entrar. Nós curamos em teu nome, fizemos profecias em teu nome. E essas, olha só que eu falo para vocês que é a cura e os milagres que vão acontecer no meio do nosso povo. Só que pela contrafação de Satanás, vai ser usado ali para bater na porta e dizer assim, olha, deixa a gente entrar. E Jesus vai responder para elas, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, apartai-vos de mim, vocês que acham que pecado não pode ser vencido pelo poder de Deus. Que o pecado é invencível na vida do homem. Que nós vamos pecar até Jesus voltar. Isso é uma grande incoerência. Nós precisamos estudar o santuário, estudar a Bíblia para a gente entender que dentro do santuário, aqueles que tinham pecado no dia do juízo, eles eram retirados do meio do povo. No tempo do fim, quando Jesus sair do santuário, não tem outro intercessor lá dentro, irmãos. Eu não tenho o que voltar para fazer lá dentro. Ele não vai voltar lá. Peraí que eu vou lá confessar, espiar esse pecado. Não tem isso. Já foi espiado, já foi encerrado o processo. Ele agora dá sequência. Ele lança o incensário, se alegra com isso. E agora começa então as pragas e encerrou o processo. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido agora. A escolha e a decisão de cada um foi submetida ao julgamento e foi decretada a sua escolha. Então, o noivo vem agora, e agora a pergunta que eu faço para vocês. A experiência dos judeus no tempo de Cristo nos dá uma pista muito importante para a gente entender, né? Quem são estes que agora vão ser selados? Eles têm uma característica.
e são 9h10 da noite. Eu quero perguntar para vocês, vocês gostariam de saber quais são as características e o que aconteceu com o povo de Israel, com o povo judeu, para eles poderem entenderem quem são esses que vão surgir no tempo do fim? Vou fazer outra pergunta para vocês. Você gostaria de saber que no tempo do fim, desde do Gênesis até hoje, nós temos 3 Elias? Quem são esses Elias? Quais são as obras deles? Quem é o Elias do tempo do fim? E o que ele representa, o que ele vai estar fazendo? Você gostaria de saber o que vai nos identificar no tempo do fim em relação a esses Elias? Se você gostaria de saber, amanhã às 19h30 nós vamos dar sequência nesse estudo, tá bom? Até aqui eu quero agradecer a sua presença, a sua paciência, por você nos receber em sua casa. Nós temos agora, nesse momento, 92 pessoas ligadas aqui ao vivo. Eu sei que deve ter mais gente lá nas casas das pessoas, 93 agora, e mais as pessoas que estão aqui. Olha só, o pessoal está aqui tudo sentadinho, quero que vocês vejam aqui, tudo aqui, mundo reunido. Vocês verem alguns sentados até no chão, outros estão aqui sentados no sofá, outros na cadeira. Estão todos aqui reunidos e alguns, eu sei que tem um lá fora que chegou agora há pouco, mas eu quero agradecer a você que esteve aqui conosco. Muito obrigado, até amanhã, Ivone, até amanhã todos que estiveram participando até esse momento. Amanhã eu estarei jejuando e orando para que Deus continue trabalhando na sua mente, no seu coração, para que você possa entender o momento que nós estamos vivendo. Deus seja louvado por esse momento que nós estamos vivendo. Deus seja louvado por essa oportunidade que Deus está nos dando de estar aí com você na sua casa, de participar conosco. E que Deus abençoe o nosso estudo de amanhã. Ok? Vamos fazer uma oração? Mando sim, Ailton, pode deixar. Pai eterno, grande Criador dos céus e da terra, te damos graças, Senhor, por tua misericórdia que se renova a cada manhã. Amém. Obrigado porque de uma maneira tão maravilhosa o Senhor tem nos sustentado aqui. O Senhor não tem permitido que nos falte o pão, nos falte a água, nos falte um lugar para dormir. E o Senhor tem trabalhado na nossa mente, no nosso coração, trabalhado no nosso eu, no nosso egoísmo, nas nossas vaidades, para que nós possamos entregar totalmente o nosso eu a Ti e lançar ele no pó da terra para que somente Cristo esteja em nós. Amém. Ó Senhor, abençoe todas essas pessoas que essa noite entraram nessa sala virtual e que participaram com suas perguntas e observações. Abençoe todas aquelas famílias que estão reunidas assistindo e as famílias que estão aqui representadas. Amém. Eu sei que, Senhor, no nosso coração há uma angústia em saber que os nossos queridos estão vivenciando dentro da cidade, correndo perigo e risco de vida por esse vírus que está afetando a todos. Eu sei que há mães, que há pais aqui que hoje choraram pelos seus filhos. Eu sei que há filhos que hoje oraram pelos seus pais. Por favor, Senhor, toca a mente e o coração de cada um deles, para que entendam o tempo que estamos vivendo. E que há necessidade de um preparo e de uma busca intensa na sua companhia e viver na tua presença. Amém. Conforta o nosso coração, dá-nos uma boa noite de repouso e reaviva o teu povo, Senhor. Amém. Restaura a sua imagem em nós. Amém. Abençoe os líderes, os pastores de igreja, os anciões. Sê com o nosso povo, Senhor. Nós te pedimos isso no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, desejo a você uma boa noite e eu espero que amanhã a gente consiga colocar aqui o PowerPoint para que você possa assistir. E se você quiser divulgar esse vídeo, pode ficar à vontade e compartilhar com todas as pessoas. Eu sei que tem uma pessoa aí que está baixando esses vídeos do Facebook e está editando para a gente. E depois a gente vai colocar lá no nosso canal no Facebook, as pessoas no YouTube, e as pessoas vão poder baixar e assistir, tá bom? Um grande abraço para você, uma boa noite e até amanhã às 19h30, tá bom? Um abraço para todos vocês, ok? Até mais, gente. E vou responder as perguntas para